Eu acho que cada vez mais se começa a falar do sono como algo muito importante, mas ainda não é visto como, por exemplo, a alimentação ou o exercício físico, que logo durante a escola começa-se a falar nisso, mas o sono, pelo menos na minha formação e mesmo durante o curso de medicina, durante os cursos de enfermagem, muito pouco se fala no sono e só agora é que começa a ser implementado e é uma necessidade tão essencial como outras. Além desta falta de formação, portanto, em termos culturais, Portugal está muito mal colocado neste aspecto. Nós temos uma das maiores prevalências de doenças psiquiátricas a nível europeu e, naturalmente, as perturbações do sono surgem como quase daqui de mãos dadas, sobretudo a insónia, que será assim a mais frequente, com as perturbações psiquiátricas. Muitas vezes a insónia surge como um sintoma e não uma perturbação por si, e é difícil de quantificar estatisticamente, mas contribui certamente para que haja portanto, um problema estatisticamente significativo. Em cima disto, portanto, em termos culturais, o nosso país também tem uma cultura que, à semelhança de países nórdicos, começam a funcionar empregos e escolas muito cedo, mas um programa cultural, bares, programas de entretenimento na televisão que tendem a acabar tardiamente e, portanto, naturalmente o sono acaba por ficar sempre aqui para o último plano e sabemos que uma privação de sono está associada a uma série de consequências, não só a nível da saúde mental, mas física de uma forma geral, porque de facto a privação de sono afeta todos os órgãos e sistemas e portanto sim, estamos muito mal colocados nesse aspecto. Mesmo até em termos de, não só de formação médica nos cuidados de saúde, mas mesmo em termos até de tratamentos para o sono, não existe muita formação nesse campo e mesmo em relação a alguns fármacos que lá fora, noutros países, são úteis para tratar algumas perturbações do sono, cá também há vários que não estão aprovados ainda e que não existem. Estou a pensar, por exemplo, no Zolpidem, que é um medicamento muito prescrito. Portugal é o segundo país com maior prescrição de Zolpidem a nível mundial. E penso que isto prende-se muito com o facto de, além destes maus hábitos e de uma má relação com o sono que em geral existe no nosso país, mas também pelo facto de não haverem muitas armas de tratamento e, portanto, o Zolpidem acaba por ser uma estratégia erradamente utilizada logo como uma forma imediata de tratamento. Excelente questão, porque também pode não ser, ou seja, quando eu digo erradamente utilizada, porque na maior parte dos casos, as pessoas quando têm problemas com o sono e vão a uma consulta e procuram logo essa ajuda, não existe uma resposta cognitiva ou comportamental para a insónia, que seria a primeira linha para a maior parte das insónias, e além de não haver uma formação em terapia cognitiva ou comportamental para a insónia, as consultas nos cuidados de saúde primários, que os médicos de família são geralmente curtas, portanto, não muito mais do que 20 minutos. E, ora, uma história completa e uma abordagem relacionada com o sono deve ser individualizada com o tempo. Portanto, uma pessoa que facilmente vai ao centro de saúde queixa-se por problemas de sono, ou uma consulta até de psiquiatria, por exemplo, mais curta, é fácil uma pessoa sair medicada com aquele medicamento e depois continuar esse tratamento. Quando não é que até possa ser errado, mas a verdade é que também não existe nem informação nem muitas respostas, porque alguém que saiba implementar uma terapia cognitiva ou comportamental para a insónia também não é assim muito comum e fácil até para alcançar, porque mesmo quem tem formação nisso, ou não existe esse tipo de abordagem no serviço público, não há esse conhecimento e, portanto, até às vezes quando existe disponível as pessoas não conseguem aceder por motivos financeiros e porque também não há muitas pessoas com essa formação. Daí o erradamente, mas agora veio o lado reverso, que é, por outro lado, o facto de haver uma elevada prescrição desse medicamento significa que, de alguma maneira, aquele problema está a ser resolvido e também sabemos que Portugal é um dos países com melhor formação médica, portanto, aqui a questão do tratamento e da prescrição de medicação, ainda que por um lado possa ser visto como um excesso, por outro também pode ser visto como os quadros estão a ser detectados e estão a ser tratados de alguma forma. Há assim
Vários que me vêm logo à cabeça. A primeira é o tentar compensar deitando mais cedo, sobretudo quando não vem imediatamente o sono. Portanto, e o tempo de estar na cama sem dormir é um fator de risco para que aquela insónia se torne um problema crónico. Porque o que acontece é que uma pessoa que está deitada e começa a ficar frustrada porque não dorme e porque aquele tempo, aquela janela que está ali deitada é excessiva para o tempo de sono que precisa, pensando, por exemplo, numa pessoa que está 9, 10 horas deitada, mas objetivamente não vai precisar de 9, 10 horas de sono. O risco do sono se fragmentar e de ficar frustrada com aquele tempo que está ali que não consegue adormecer vai fazer com que a frustração do não dormir fique mentalmente, pelo cérebro, por associação, associada à cama e ao quarto, e, portanto, o cérebro vai começar a associar o não dormir e a frustração a um sítio que devia ser de descanso, de segurança, de conforto. E, portanto, desde a partida cria-se aqui uma associação que deixa a pessoa mais ativada e que leva a perpetuar aquele desconforto. E é frequente as pessoas às vezes virem à consulta e já dizerem: eu antes de ir para a cama já fico preocupado que não vou dormir e já sei que vou ter uma má noite de sono. E esta ativação é logo uma armadilha para efetivamente depois o sono não vir, e uma abordagem cognitivo-comportamental trabalha precisamente isto. Portanto, diria que este é um dos erros assim mais comuns. Outros, ficar com ecrãs, sobretudo com o telemóvel, antes de ir para a cama, pelo menos 1, 2 horas antes convém a pessoa ficar afastada desse tipo de estímulos, não só pela luminosidade que é emitida pelo ecrã, mas também pelo próprio conteúdo. Novamente aqui a questão da associação, porque, repara, é também no telemóvel que nós fazemos chamadas para o trabalho, discutimos, fazemos uma série de outras coisas que nos deixam ativados, estressados, e, portanto, o nosso cérebro vai também associar aquele aparelho a algo que nos propicia uma certa ativação, independentemente de também haver uma luminosidade que é emitida. E há estudos recentes que mostram que uma proximidade da hora do deitar com o telemóvel está associada a maior risco de insónia, de sono não reparador, etc. Portanto, mesmo que a pessoa descanse. E por isso, novamente, um erro é ter o telemóvel como uma forma de relaxar ou pegar nele antes de dormir. Neste tema, aproveito para fazer o parêntese que é importante ainda assim que nas 24 horas, além das horas do sono e nas horas de atividade laboral, profissional, a pessoa encontre um período para não fazer nada, para desligar do dia, porque uma pessoa não consegue trabalhar 12 horas e de repente ir para a cama e dormir. O cérebro precisa de ter aquele tampão para desligar, relaxar, fazer algo que diminua a ativação para que o sono então consiga chegar naturalmente. Outro tipo de erros, horários irregulares, quer de sono, quer de refeições, quer de socialização, quer de exercício físico. Portanto, estes fatores são sincronizadores daquilo que é o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico. Haver uma irregularidade nas horas baralha o nosso relógio e, portanto, a nossa estrutura, a qualidade do sono também tende a ficar menor, mais prejudicada, se estes horários não forem mais ou menos constantes. E está-me a ocorrer muitas vezes as pessoas utilizarem o álcool como uma forma de indução ou de facilitadora do sono, que ainda que possa relaxar de alguma maneira, não está de todo indicado como uma forma de melhorar a qualidade do sono. Sabemos que o álcool prejudica tudo a nível da saúde, a nível cardiovascular inclusive. Houve uns estudos que disseram que seria benéfico, mas hoje em dia já não se sabe, já não se confirma essa questão. E a verdade é que o álcool fragmenta o sono e estraga a qualidade do sono. Portanto, também não é de todo algo que deva ser utilizado. As cestas são saudáveis, sim, sobretudo se forem curtas, e quem trabalha por turnos também pode ser muito útil. Problemas das cestas. Tentar que não sejam muito tardias e muito próximas da hora de dormir, por exemplo, em média, portanto, depois das 3, 4 da tarde não é muito recomendado fazer cestas, porque vamos estar a correr o risco de termos um sono não tão reparador, mais dificuldade em dormir.
Quem tem insónias, também não é recomendado que numa abordagem para tratar uma insónia tenha cestas durante o dia. Porquê? Porque quando, portanto, além do relógio biológico que eu já tinha falado, do ritmo circadiano, um dos outros processos que regula o sono chama-se processo homeostático. A partir do momento em que acordamos, já estamos a desenvolver mecanismos para termos sonolência, cansaço durante o dia e isso facilitar o sono à medida que vamos estando acordados. Quanto mais tempo estamos acordados, mais pressão de dormir e cansaço vamos acumulando. Ao fazermos uma cesta, vamos estar a diminuir isto. Portanto, quando chegarmos à noite, temos uma diminuição daquela garrafão de pressão para dormir, vamos ter maior risco de ter uma insónia, ter um sono não tão reparador. Mas as cestas são de facto úteis e podem melhorar a capacidade cognitiva, podem melhorar o humor, em quem faz longas viagens, por exemplo, em viagens de longo curso durante a noite. Estou a pensar, por exemplo, na situação dos camionistas. São de facto formas importantes até de garantir a segurança nesse tipo de trajetos. O álcool atua nos receptores GABA, que são assim os receptores mais importantes na inibição do nosso sistema nervoso, de uma forma geral, e as benzodiazepinas, os vulgos ansiolíticos, atuam no mesmo sítio. Portanto, nesse aspecto, ele atua de uma forma parecida, ou pelo menos na forma de diminuir a ativação do sistema nervoso e, portanto, compreende-se que por aí pode facilitar pelo menos o início do sono. No entanto, não deve ser de todo uma forma de tratamento de qualquer problema do sono, porque vai fragmentar a qualidade do sono. Portanto, o que vai acontecer é que há um risco muito grande da pessoa ter vários despertares durante a noite. Além disso, o álcool desidrata, que também é uma das causas de fragmentação do sono e, de uma forma geral, para a saúde é prejudicial. Além disso, há aqui um risco de se desenvolver uma dependência alcoólica no tratamento de uma própria insónia, porque existe um mecanismo de reforço positivo que nós vamos estar a dizer ao nosso cérebro: se aquilo funcionar, sim, isto é bom, utiliza, repete. À semelhança de quando, portanto, quando há no caso das dependências do jogo, por exemplo, ou numa outra em que existe um comportamento que leva a uma sensação de prazer, o nosso cérebro vai interpretar que aquele comportamento, que aquilo que foi feito foi bom, foi positivo, então vai tender a repetir. E, portanto, aqui em relação ao álcool, isto tenderá a gerar-se um ciclo de haver uma tendência para se repetir em situações futuras. Claro que há pessoas que são mais predispostas para isso geneticamente e pelo contexto de vida do que outras, mas respondendo, portanto, não é de toda uma forma saudável e adequada para tratar problemas do sono, nem outro qualquer. Não, portanto, é uma questão interessante porque há pessoas que podem ter essa percepção. No entanto, o que pode acontecer é que em pessoas que já estejam habituadas portanto, a consumir, a fumar, pode de facto dar aqui uma sensação de relaxamento, talvez mais pelo hábito e pela a dependência psicológica e totalmente física do fumar. No entanto, o fumar especificamente não é de todo bom para o sono, porque vamos estar a proporcionar uma ativação, portanto, geralmente o cigarro estimula receptores ao nível da nicotina que são ativadores, portanto, prejudicam a qualidade e a quantidade das horas de sono, fragmentam e tornam o sono menos profundo. Portanto, responder a essa questão, não são de todo boas formas de ajudar o sono. Não, portanto, o que acontece é que há muita coisa para se dizer sobre o café. Portanto, o café vou entrar agora aqui para uma parte um bocadinho mais técnica. O que acontece é que, portanto, nós temos aquele processo homeostático que eu estava a dizer, a partir do momento em que acordamos, há uma substância que se acumula de uma forma muito simples, que se chama adenosina, no nosso cérebro, e que vai induzir sonolência e cansaço. O que a cafeína vai fazer é impedir que a adenosina se ligue aos receptores dela
e, portanto, o efeito da adenosina na indução de sonolência, cansaço, etc., não se vai aplicar. Portanto, esse efeito, digamos, estimulante ou inibidor do sono pela cafeína é feito dessa forma. O que é que acontece? Logo a partir disto, o que é que a gente consegue perceber? Que, e pensando que o café tem um tempo, mais ou menos 8 horas para ser eliminado, em geral, pelo menos 8 horas antes de ir para a cama, deve-se evitar o consumo de cafeína. Depois o que é que acontece? Até pode acontecer, porque há pessoas que dizem assim, mas eu bebo café e durmo lindamente, não me faz nada, até me deixa mais sonolento, por isso é que isto depois dava toda uma dissertação sobre o café. O que acontece? A pessoa até pode conseguir dormir, em alguns casos, mas não significa que aquela adenosina que estava lá fique eliminada, porque a pessoa pode adormecer e haver na mesma receptores que estão ocupados pela cafeína, pensando se eu tomar um café assim mais ao fim da tarde ou à noite. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que no dia seguinte a pessoa continue com a adenosina que não foi utilizada durante a noite e, portanto, a sonolência e o cansaço vão se manter durante o dia porque tem a adenosina que não foi completamente utilizada da noite anterior, porque tinha o café em circulação. E depois gera-se aqui a armadilha de a pessoa já acorda, está cansada, vamos beber um café para diminuir o cansaço. E, portanto, vai sempre tendo aqui uma certa sensação de que, por um lado, o sono não é reparador e, por um lado, uma sensação de cansaço permanente, apesar disto. Portanto, o café, em alguns casos, torna-se logo aqui uma armadilha por causa disto. Nas pessoas que não são tão sensíveis à cafeína, portanto, podem de facto adormecer, mas isto pode-se verificar, ou seja, continuar a aparecer assim estes sintomas durante o dia, sendo que a sonolência pode não ser tão perceptível, porque a mesma sensibilidade que eu possa ter para sentir a sonolência pode não ser a mesma em si ou de outra pessoa. Isso não significa que a cafeína não tenha na mesma esse impacto. Depois existem pessoas que também têm uma outra questão assim mais relacionada com a psiquiatria, que tem a ver com o déficit de atenção e hiperatividade, em que às vezes a cafeína pode dar uma sensação de sonolência ou de maior organização do pensamento, sobretudo nestas pessoas, e nesses casos especificamente a cafeína também pode ter esse papel. Fantástico para o sono e para a saúde mental em geral. Particularidades em relação ao sono. O exercício físico, portanto, facilita o gasto energético, facilita a acumulação da adenosina que eu estava a dizer e facilita um sono mais profundo, mas aumenta a temperatura corporal, coisa que, e no verão saberemos isso, não é bom para o sono. Ou seja, o que é que isto significa? Que a atividade física não deve ser feita muito próxima da hora de dormir, por causa disto. Porque aumenta a temperatura, portanto isso é uma forma de prejudicar a qualidade do sono. Tirando essa particularidade, e há pessoas mais sensíveis a isto do que outras, é uma ótima forma de melhorar a qualidade do sono e ter um sono mais profundo. Pronto, o falar durante o sono tem um nome específico, nós chamamos de somnilóquios, e em princípio é algo benigno, não é motivo de qualquer preocupação. Falar durante o sono é isso. Há pessoas que, e sobretudo nas crianças, pode acontecer o gritar durante a noite e depois acordar. Chamamos isso de terrores noturnos, é muito comum nas crianças, não tão frequente nos adultos. E também, apesar de poder ser mais prejudicial do que os somnilóquios em geral, não tem também um significado patológico assim franco, mas tem esta distinção. Claro que se a pessoa estiver em stress ou estiver mais preocupada com alguma coisa, podem surgir mais frequentemente esses episódios de sonilóquios, mas não é por si só uma preocupação ou que requer algum tipo de tratamento ou de abordagem mais específica. Terrores noturnos e pesadelos, às vezes há uma certa confusão entre ambos.
vamos tentar separar isto em termos daquilo que é a clínica e daquilo que é o que se objetiva num exame do sono. No terror noturno existe uma expressão visível exterior de aflição, grito, medo, que é visível e muito angustiante para quem está a observar, quem está a ter aquela experiência enquanto dorme, e acontece numa fase de sono não REM, geralmente na primeira metade da noite. O que é que acontece? Portanto, a pessoa depois, quando acorda, está ofegante, assustada, mas não se lembra de nada do que se passou. E está tudo bem. Num pesadelo é diferente. A pessoa geralmente acontece nas fases de sono REM, que são mais comuns e mais frequentes na segunda metade da noite. Não há um grito, não há uma expressão, na maior parte das vezes, aflitiva externamente, mas a própria pessoa está a sonhar e está a experienciar uma coisa aflitiva emocionalmente. E quando acorda, lembra-se do quão mau era aquilo que estava a sonhar, neste caso. E isto distingue, portanto, o pesadelo do terror noturno. Ambos são mais frequentes durante a infância, tanto uma como a outra não têm, assim, uma preocupação grande à partida, no sentido de precisar de um tratamento farmacológico específico, mas pode ter a ver com algumas questões emocionais, às vezes relacionadas com o neurodesenvolvimento. Se for algo muito frequente, convém ter uma consulta para esclarecer o que se passa, mas em termos de evolução, à partida será benigno, não precisará de um tratamento muito assertivo em termos de medicação ou que sugira aqui uma patologia psiquiátrica. Existe alguma idade que seja assim mais frequente? É mais frequente antes da adolescência, portanto ali a partir dos 3, 4 anos até à adolescência, portanto naquela faixa tem a ver com a maturação do nosso cérebro, portanto com as fases de desenvolvimento também do sono, que torna-se mais frequente surgirem este tipo de situações. Há alguma associação às vezes a períodos de stress, mas só se for uma coisa muito frequente é que motiva uma avaliação mais especializada. Acontecer assim pontualmente, à partida, não será motivo de preocupação. Sim, estou a pensar, por exemplo, em relação aos alimentos. Veio uma trend muito grande em relação ao consumo das uvas antes de dormir. De facto, foram feitos estudos que associam o consumo de uma certa quantidade de uvas porque têm uma certa quantidade de melatonina que pode ajudar, efetivamente, na qualidade do sono. No entanto, esses estudos têm grandes limitações, não só de metodologia, mas também porque foi com um número muito pequeno de pessoas e, portanto, nós não conseguimos daí extrair essas conclusões com segurança para o tratamento do que quer que seja. Portanto, em geral, as recomendações para se tratar uma determinada condição são feitas com estudos randomizados, controlados e cegos. Portanto, quem está a investigar muitas vezes não tem forma de enviesar os resultados e tem que ser com grandes amostras e vários estudos para nós podermos dizer que aquela intervenção é, de facto, útil ou eficaz ou não para aquilo que queremos tratar, e as recomendações em medicina geralmente são feitas nesta linha de evidência. Não é por haver um estudo com 30 e poucas pessoas que eu vou dizer, isto funciona para aqui, portanto vou aplicar. Depois a outra coisa importante uma coisa é eu dizer que um conjunto de medidas, e de facto eu posso dizer que as uvas, os kiwis, etc., possam ter alguns nutrientes ou os frutos secos importantes para a qualidade do sono. Outra coisa é eu dizer que aquela medida promotora de saúde é o que é o indicado para tratar uma perturbação do sono como uma insónia, que não é. E, portanto, isto tem de ficar claro. Eu posso ter uma alimentação saudável, eu posso ter um conjunto de hábitos que melhora a qualidade do sono. Se houver uma doença implementada, um problema de saúde, por exemplo, uma perturbação de insónia, um problema mais pervasivo no tempo, claro que as estratégias e os hábitos são importantes, mas muitas vezes não é o suficiente e, portanto, isso não deve ser visto como a resposta, mas sim como algo a ter em conta. Pronto.
Não, ou seja, portanto, colar fita cola na boca, isto vai fazer que o risco de eventos respiratórios, fragmentação do sono por dificuldade respiratória aumente muito, asfixia e, portanto, não está de todo como sendo uma forma com evidência científica até de que funcione e, pelo contrário, pode ser bastante prejudicial e perigoso. Pode ser estranho a nível cultural, o divórcio do sono, portanto, é uma forma de... Portanto, objetivamente, o que é? É, no fundo, cada pessoa do casal tem o seu espaço para dormir. A evidência disto é que, de facto, até pode melhorar a relação do casal. Isto porquê? Porque alguma das pessoas do casal pode ser mais problemática a dormir, ou porque tem insónia, uma apneia do sono, ou porque ressona, ou o que for. E, portanto, obviamente que se aquela perturbação do sono, tratada ou não, interferir no sono da outra pessoa, portanto, a outra pessoa vai ter um sono menos reparador, vai ter mais frustração associada ao próprio sono, e daí que o divórcio do sono possa ajudar nestas situações, na medida em que cada pessoa consegue ter o seu espaço de descanso e isso, portanto, não interfira na relação do casal. Em algumas pessoas isso funciona, não é uma ideia assim tão fora, que pode parecer estranha, mas parece de facto ajudar, não só depois na relação do próprio casal durante o dia, porque as pessoas também conseguiram descansar, têm um sono mais reparador, ficam mais reguladas emocionalmente e, portanto, até pode haver aqui um benefício na própria relação do casal, além do sono, porque não está tão interferido, vice-versa, não é? Eu creio que sim, portanto, pode às vezes gerar-se aquela ideia de a pessoa não quer dormir comigo ou tem que dormir comigo porque somos um casal. Efetivamente é compreensível, mas no que toca ao sono e até à qualidade da própria relação, em algumas situações até pode ser bom. Portanto, acho que uma das coisas úteis nesta entrevista é abrir a mente para esta ideia de que às vezes pode efetivamente ser bom para o casal e haver alguma abertura para se falar acerca disto se houver de facto um problema de sono de alguma das pessoas e isto ser visto como uma possível solução e não imediatamente como uma forma de atrito entre as pessoas, não é? Até pode ser bom. É um tema muito giro, a questão do bocejo. Há algumas teorias, estou a pensar assim em duas mais claras sobre isto. Uma mostra que o bocejo está associado a neurónios da socialização e da empatia e, portanto, sim, há uma certa contágio nesse aspecto em que existe, portanto, uma resposta fisiológica quando a outra pessoa vê ou sente a outra pessoa do mesmo contexto a bocejar. A segunda coisa é que isto até tem uma explicação ancestral. Pensa-se que há muitos anos, portanto, quando não havia comunicação verbal, quando era hora de recolher, portanto, não havia a comunicação de vamos recolher, e, portanto, o bocejo era uma forma de propagar a informação ou de comunicar que está na hora de recolher. E como há esta tendência de, pelo que se pensa, pela questão dos neurónios associados à empatia, é que essa mensagem ser contagiosa e, portanto, é curioso esse mesmo aspecto. Há outras teorias associadas à oxigenação cerebral, é claro que se a pessoa estiver privada de sono, se estiver mais sonolenta, aumenta o risco de bocejo, precisamente para, pensa-se, para facilitar esta resposta de ir descansar. A mensagem final é, sobretudo, as pessoas, quando sentem que estão a ter algum problema com o sono, não se automedicarem, não utilizarem estratégias que não funcionam e informarem-se acerca disso, de preferência com alguém que saiba. Existem também fontes de literatura científica válida para terem formas de melhorar a qualidade do sono
quer livros, quer até nas redes sociais e até programas que dão informação bastante útil. Aquela questão de, por exemplo, de ir para a cama mesmo sem ter sono, utilizar o álcool, utilizar ecrãs, a questão do café. Portanto, começarem a ter mais consciência sobre este tipo de hábitos mais simples. E quando virem que mesmo com estes hábitos não conseguem controlar aqui um problema do sono, procurarem ajuda para o resolver antes de pensarem imediatamente numa resposta farmacológica, mesmo até na farmácia, nos medicamentos de venda livre, os suplementos, até porque poderão estar, e o reverso aqui é, estarem a perpetuar um problema do sono com uma solução que não responde e que não trata aquele problema do sono, e isso condicionar uma série de riscos para a saúde, por estarem a ter um sono não tão reparador, quanto mais tempo passa, pior. E a questão de procurarem logo um medicamento que, no caso, por exemplo, de uma insónia, pode gerar-se esta armadilha cognitiva de eu tomei aquele medicamento para dormir, à semelhança do que eu disse para o álcool, tomei aquele medicamento para dormir e funcionou, portanto, eu não consigo dormir sem o medicamento. E, portanto, a longo prazo, torna-se mais difícil de retirar esta estratégia porque mentalmente eu já associei que preciso daquele comprimido, mesmo que seja 1/8 de comprimido, porque o meu cérebro já associou aquilo como uma estratégia que eu efetivamente preciso para dormir. Acho que no fundo a mensagem é, se a pessoa sente que o sono não é reparador, que está a ter alguma insónia, que tem sonolência durante o dia, ressona bastante, ou que acorda com dores de cabeça, que acorda para urinar, isto não é suposto acontecer, portanto deve haver uma avaliação mais especializada e perceber-se o que é que se está a passar. Não se automedicarem, tentar ter horários mais ou menos regulares, não só de refeições, mas também do sono, sobretudo, o deitar e o levantar. E a exposição à luz do sol é muito importante. E o exercício físico, a exposição à luz para a regulação do ritmo circadiano e o exercício físico para ajudar na qualidade do sono. E, sobretudo, quando procurarem ajuda, que seja com evidência científica.